para gravar aqui que eu tinha esquecido, para depois disponibilizar o vídeo para vocês. Então vamos lá. A primeira parte que nós tratamos foi essa aqui, do fluxo de caixa, né? Então, rapidamente, o fluxo de caixa nada mais é do que essa forma, essa ferramenta gerencial que a empresa pode adotar para controlar as suas finanças, né? Aquilo que entra e que sai de recurso. Aqui a gente está fazendo de uma forma bastante simples, pensando numa projeção para a gente entender qual é o comportamento da entrada e a saída dos recursos da empresa, para que ela possa administrar melhor esse recurso, saber se está sobrando, se está faltando e o que fazer quando isso acontece. Nós tínhamos esse cenário de vendas e compras, que é aquilo que é inerente à atividade da empresa, né? Que é aquilo que é básico da atividade da empresa. E tinha uma outra situação aqui de uma outra saída, de uma aquisição de equipamento que a empresa fez, de imobilizado, que era uma situação atípica, fora do padrão aqui de movimentação das contas. As condições de venda de pagamento e as condições mensais aqui de administração desse fluxo de caixa. Em relação à projeção, eu vou comentar aqui com vocês e depois eu disponibilizo esse gabarito para que vocês possam ver com mais detalhes aí, né? Mas eu vou dar uma passada em todos os pontos e aí se alguém tiver alguma dificuldade ou não entender, me interrompe, tá? Mas eu vou falando aqui. Então, a ideia, quando a gente faz a projeção e faz esse controle do fluxo, é que a gente consiga perceber qual é o reflexo do que eu tenho a receber e a pagar ao longo do tempo, mediante a política de pagamento e de recebimento que eu estabeleço na minha empresa. Isso é variável, né, de empresa para empresa, é claro. Então, em janeiro, a gente estava fazendo a análise para 2020, de janeiro a dezembro de 2020. Então, a gente está usando os 3 meses anteriores aqui apenas para fins de projeção, porque o que eu vendi em outubro teve reflexo em novembro, dezembro e janeiro, o que eu vendi em novembro teve reflexo em novembro, dezembro e janeiro, e por aí vai. Mas para efeito de atividade, a gente vai trabalhar com o período de 2020. Então, janeiro a gente tem aqui 385, fevereiro 350, março 365, abril 265, maio 270, junho 274, julho 281, agosto 241, setembro 239, outubro 405, dezembro 384, novembro, desculpa, 384 e dezembro 462. Isso aqui é a parte de recebimento, né, o mapa de recebimento, aquilo que a empresa tem programado para receber. Na questão das saídas, a gente faz a mesma coisa, né? Só distribui de acordo com a política que a empresa fez. E aí, nós temos aqui, no fechamento, né, em janeiro, 295.500, porque nós temos a questão dos pagamentos decorrentes das vendas, das compras de mercadoria, e mais as despesas fixas que ele tem mensalmente que arcar, né, com a manutenção da empresa. Então, em janeiro, o valor foi de 295.500, fevereiro 344, março 350, abril 275, maio 286, junho 279.500, julho 263, agosto 276.500, setembro 395, outubro 315, novembro 370 e dezembro 345. Lembrando que em setembro a gente teve uma saída excepcional de recurso, que foi a aquisição daquele imobilizado. Então, em setembro ele gastou um pouquinho a mais aqui, vai ter um desembolso um pouquinho maior em função daquela aquisição. A gente só separa para entender que é uma situação atípica ou fora da atividade operacional da empresa. Tá? Então, aqui a gente tem o mapeamento também das saídas.
E aí a gente começa, então, a fazer a projeção do caixa, né? Começa a estabelecer o controle da administração do caixa da empresa, né? Para entender como que ela está em termos de saúde financeira e se ela vai precisar buscar recurso ou se ela tem condição de aplicar. Então a gente começa assim. O saldo inicial colocado no enunciado era de 10 mil, as entradas que a gente calculou 385, as saídas que a gente calculou 295.500, sobra no caixa da empresa em janeiro 99.500. Ela deseja manter 10 mil de saldo mínimo, sempre. Então, esse saldo mínimo vai se estender de janeiro a dezembro, e inclusive ele vai se repetir também no saldo inicial, porque se fecha com saldo mínimo de 10, começa com saldo mínimo de 10 também. Então, se sobrou 99.500, ela manteve 10 mil no caixa, ela está aplicando, ela tem condição de aplicar 89.500. Então, isso no final de janeiro ela tem condição de aplicar. Então, eu vou aplicar esse 89.500, mas o reflexo do rendimento só aparece no mês seguinte, porque é 1,5 ao mês, né? Então, essa parte aqui é o controle de empréstimo, que eu falei para vocês que não necessariamente é empréstimo do banco, depende se eu tenho disponibilidade ou não. E aqui a parte de controle de aplicação. A aplicação não tinha saldo nenhum, comecei agora. Entrou 89.500, que foi o que sobrou de janeiro, não teve nenhum resgate, o saldo final 89.500, certo? Para fevereiro, a dinâmica se repete. 10 mil de saldo inicial, entradas, saídas, sobra 16. Desses 16, 10 mil a empresa mantém como caixa mínimo. A aplicação é de 6 mil, porque se sobrou 16, ela reteve 10 no caixa, dá para aplicar 6. Só que a gente vai aplicar não só os 6, a gente vai aplicar, ou melhor, reaplicar aquilo que também rendeu. Então, na verdade, quando você tem um rendimento de aplicação num mês e não resgata ele, não gasta ele, você tem no mês seguinte o rendimento sobre esse rendimento. Então, se você tem 10 mil, rendeu 11, desculpa, tem 10 mil, rendeu 1.000, no mês seguinte o rendimento vai ser sobre os 11 e assim por diante, né? Então aqui a gente tem o que sobrou para ser aplicado no mês de fevereiro e o rendimento de aplicação daquilo que foi aplicado em janeiro. Então esse valor aqui de 1.342 nada mais é do que 1,5 aplicado sobre o saldo da aplicação, que era 89.500. Não precisou emprestar nada, o controle da aplicação fica assim. O saldo inicial 89,5, por quê? Foi o que fechou o ano, o mês de janeiro, começa fevereiro. As entradas serão, né, o resultado da somatória entre aquilo que sobrou do mês mais o rendimento que eu tive. Então, na verdade, naquele mês de fevereiro, a entrada foi de 7.300, porque sobrou 6 mil, que é do próprio mês, e aquele 1.300 que rendeu, e eu não resgatei, continua lá rendendo. Então, o saldo da minha aplicação em fevereiro seria esse aqui, 96.842,50. Ok? Seguindo para março, a gente tem o saldo inicial de 10 também, as entradas, saídas. O saldo do mês é de 25, vai manter 10 no caixa, sobra 15. Tem que calcular o rendimento. 1,5 sobre o quê? O saldo que fechou fevereiro, que vai ter reflexo em março. Então vai dar 1.452. Não emprestou nada, na aplicação fica assim. Saldo inicial em março é o que fechou fevereiro. Quanto que eu tenho de novas entradas em março? Tem os 15, que sobrou do mês de março, mais o rendimento, que vai continuar lá aplicando, né? Então teve uma entrada de 16.452. Nenhuma saída, nenhum resgate, saldo final de 113. Ok? Abril, nós temos também um saldo inicial de 10 com entradas e saídas, saldo
e não sobrou nada, né? Empatou, ficou no 0 a 0. Tudo que entrou era o que saiu. Só que a empresa tem essa política de manter saldo mínimo. Então, para cobrir esse saldo mínimo, para deixar esses 10 mil disponíveis, eu vou ter que emprestar 10 mil de algum lugar, né? Porque com a movimentação operacional não sobrou, empatou receita e despesa no mês de abril. Então, vou ter que emprestar. Mas eu vou emprestar de onde? A gente já vai ver. Eu tenho um rendimento de aplicação para calcular também, porque a conta de aplicação está bem gordinha lá em março. Então, eu apliquei um e-mail sobre o saldo que fechou março, o 113. Deu esse valor aqui de rendimento. Agora aqui eu vou ter que fazer esses dois controles. Por quê? Eu precisei emprestar 10 mil para deixar o caixa lá com esse mínimo de 10 mil. Só que o empréstimo que a empresa, se a empresa fizesse, ela pagaria 6,5. E a aplicação rende 1,5. Então ela vai emprestar, mas vai emprestar dela mesma, digamos assim. Ela vai emprestar da aplicação, ela vai resgatar um pedacinho do que está aplicado para deixar no caixa, por decisão dela. Então, na verdade, eu só movimentei aqui entrada e saída para mostrar que eu precisei emprestar 10 mil de algum lugar e que esse 10 mil foi coberto pela aplicação. Então, olha só, na aplicação em abril começa com 113, que foi quanto fechou março. Eu tenho uma entrada de 1.699, que é simplesmente o rendimento que eu tive daquilo que ficou aplicado do mês passado, porque eu não tive novas entradas em abril, porque não sobrou nada em abril, eu só tenho rendimento. A saída, que é o resgate, são os 10 mil que eu usei para cobrir isso aqui, que eu emprestei para deixar o caixa positivo em 10 mil. E aí o saldo da aplicação fica em 104 no mês de abril, porque começou com 113, teve um rendimento, né, computado aqui, eu tirei 10 para deixar disponível lá no caixa, o saldo final em abril fica em 104. Então, esse empréstimo é para sinalizar que naquele mês o que entrou e o que saiu não foi suficiente para manter a política de pagamento e recebimento da empresa. Se ela tivesse em aplicação, como foi o caso, a gente pega da aplicação porque é mais barato. Se ela não tivesse, aí sim eu teria que buscar uma outra opção, ou buscar um banco, ou buscar um sócio, ou buscar alguma outra forma de cobrir isso, né? Então aqui seria, digamos assim, a nossa necessidade de capital para manter as condições mínimas que a empresa estabeleceu. Tudo bem? Bom, seguindo então, nós temos mais uma situação aqui de maio, em que o saldo do mês fica em menos 6 mil, e aí nesse caso eu vou precisar buscar 16 mil de empréstimo. Por quê? Eu tenho que cobrir esse saldo negativo de 6 e ainda manter 10 de caixa mínimo lá. Então vou precisar emprestar 16, certo? Eu tive o rendimento do mês anterior que fechou, então apliquei um e-mail sobre esse saldo aqui de 104, deu 1.574. Sinalizei no empréstimo que eu precisei de 16 naquele mês, mas eu já dei a saída aqui porque esse empréstimo foi pago, digamos assim, ou ele foi suprido pela aplicação que eu tenho. Então, como é que fica na aplicação? O inicial de 104, que foi com quanto fechou o mês anterior, começa o mês seguinte. As entradas é simplesmente aquilo que eu tive de rendimento. As saídas é aquilo que eu resgatei para cobrir essa deficiência de caixa que eu tive no mês de maio. E o que sobra é 90 mil. Seguindo, nós temos aí em junho uma necessidade também de emprestar um pedacinho, porque sobra 4,5, mas para os 10 mínimos eu preciso de 5,5. Então, aqui de novo o rendimento da aplicação que eu calculei sobre o saldo que fechou o mês anterior. Sinalizo que eu preciso emprestar, mas ao mesmo tempo eu já busquei da aplicação. Então, a aplicação começa com 90, eu incluo o rendimento que teve naquele mês, saco o que eu preciso para cobrir esse caixa mínimo de 10 no mês, sobra 86. No mês de julho, a gente teve um saldo positivo aqui no caixa de 28 mil,
A gente vai segurar 10 no caixa para manter o mínimo que a empresa quer. É possível aplicar 18. E, de novo, o rendimento de 1,5 sobre o saldo do mês anterior. Então, no empréstimo não precisou de nada, na aplicação começa com 86, aqui entrou 19. Por quê? Porque eu tenho 18 que sobrou, mais o rendimento que eu tive. Né? Então, tive 19 aqui. Não teve nenhuma saída, saldo de 105. Para agosto, ficou negativo em 25.500. Então, eu vou precisar emprestar 35.500 para cobrir esse negativo e ainda manter o caixa positivo em 10. Tenho o rendimento do mês anterior, esse 1,5. Sinalizo o empréstimo que eu vou precisar, mas eu tenho como buscar nas minhas aplicações. Né? Então, a aplicação tinha 105, eu incluo o rendimento que eu tive naquele mês, resgato uma parte para cobrir essa deficiência de caixa que eu tinha, sobra 71. Em setembro, a situação ficou bastante complicada, né? Porque a gente teve especialmente essa saída de caixa aqui, cadê? Foi em setembro que aconteceu a saída de caixa? Foi em setembro, que a gente teve uma saída de caixa de 100 mil para comprar imobilizado, né? Então, olha só, setembro a gente ficou em negativo em 146 mil no caixa. Né? A gente vai ficar. Então, eu vou precisar emprestar 156 para cobrir esse negativo e sobrar 10. O rendimento de 1,5 que veio do saldo do mês anterior. E aqui sim, eu vou fazer o zeramento, digamos assim, da minha aplicação, porque eu não vou ter tudo. E o que sobra eu vou emprestar do banco. Então vejam, eu preciso de 156, mas eu tenho 72 na aplicação. De onde vem esse 72? O saldo que veio do mês anterior, mais o pouquinho de rendimento que teve nesse mês ainda. Né? Então, o somatório disso dá 72 mil, que eu vou resgatar 100% para amortizar os 156. Ao invés de emprestar 156, eu amortizo com o que eu tenho de recurso próprio, que está aplicado, e empresto só 83, vai ficar mais barato, né? E aí zero a minha aplicação. Em outubro, a situação melhora um pouquinho. Sobra 100 mil reais. Ele quer manter 10 no caixa mínimo, não tem rendimento, porque a gente zerou a aplicação, mas tem o custo do empréstimo. Por quê? Sobre esses 83.112,53, tem aquele 6,5 que é quanto o banco cobra de juro. Então, eu tenho que aplicar os 6,5 sobre 83, que vai dar 5.402. Eu vou conseguir aplicar um pouquinho esse mês, porque a gente teve um saldo bacana aqui de 100 mil. E aí eu vou de novo administrar esses dois controles. Vejam só. No empréstimo, eu tenho 83 devendo para o banco, que foi o quanto eu emprestei, e tenho mais 5 mil de juro para pagar. Quando você empresta, você vai devolver, o banco quer a parte principal, quanto você tomou emprestado, mais o juro. Né? Então, no total, dá 88. Só que vejam, a gente teve um valor aqui superavitário de 90 mil, que a gente poderia aplicar. Então, a gente vai fazer essa movimentação aqui. Ó. A aplicação estava zerada, porque a gente usou tudo no mês anterior. Nós tínhamos a possibilidade de aplicar 90, que foi quanto sobrou. Só que desses 90, eu vou usar para amortizar o empréstimo, que é muito mais caro do que deixar aplicado. Então, desses 90, eu já resgato, já separo um pedaço para quitar esse empréstimo e não ter juro para o mês seguinte, e ainda sobra um pouquinho aplicado, 1.485,16. Em novembro, a situação melhora mais um pouquinho, né? Sobra 24 mil, a gente mantém 10, sobra 14 para aplicar. Teve um rendimentozinho aqui pequeno, né? 1,5 sobre o saldo da aplicação do mês anterior. Não teve empréstimo nenhum, porque eu consegui quitar, né? Isso é muito bom, porque eu paro de ter gasto com encargo financeiro para os meses seguintes.
A aplicação começa com o que fechou no mês anterior, mais os 14 que sobraram e os rendimentos daquele mês, o saldo fecha em 15. E o último mês, dezembro, a gente tem lá um saldo de 127 positivo, a gente mantém 10 no caixa, ainda tem a chance de aplicar 117. E o rendimento de 1,5 sobre o saldo do mês anterior, tá? Que deu 232. No empréstimo, de novo, a gente não precisou nada. Em dezembro, a gente tem um saldo inicial de 15.507, 117, que nada mais é do que a soma desses dois valores, o que tem de sobra mais o rendimento. Ele fecha dezembro com 132.740,05. Então, nesse panorama aqui, a empresa pode administrar e pensar algumas situações, né? Por exemplo, será que essa situação aqui não poderia ser revista? Esses 100 mil, ao invés de eu comprar tudo à vista, não poderia fazer algum parcelamento? Um parcelamento na compra desse mobilizado, eu não conseguiria, ou talvez um juro menor do que emprestar do banco e pagar 5 mil de juros, né? Não conseguiria diluir isso ao longo dos meses. Então, a gente pode fazer algumas inferências em relação àquilo que foi projetado. Certo? Até aqui tudo bem? Tudo certo. Beleza. Bom, feito isso, a gente tinha os indicadores de viabilidade, né, para fazer análise. Depois eu vou lá para a parte dos indicadores de atividade, tá? Que vocês fizeram também. Vocês selecionaram lá a informação da bolsa, da empresa que vocês tinham selecionado. Então, aqui eu coloquei esses indicadores para vocês fazerem análise deles. Tá? Então, eu vou só explicar a análise em relação a eles. O que eles querem dizer? Isso é muito importante, né? Conseguir fazer a leitura deles. Então, assim, o VPL, que é o valor presente líquido, ele mostra se aquele investimento que eu estou fazendo, seja para abrir um novo negócio, para comprar um equipamento, seja que projeto for, se aquele investimento que eu estou fazendo, ele se paga ao longo do tempo. Então, em linhas gerais, o VPL positivo já sinaliza que o investimento, seja ele, como eu falei, abertura de um novo negócio, aquisição de uma máquina para ampliar o processo produtivo, para ampliar o volume de venda e tal, o VPL positivo já sinaliza que o investimento é viável, né? Que já é satisfatório o fato dele ser positivo. Que aquilo que eu investi se paga, né, com os retornos que ele vai me gerar. Então, essa é a análise do VPL. Ele sozinho não é suficiente, mas ele é o primeiro indicativo de que esse investimento pode sim ser viável para a empresa. A análise complementar que a gente faz leva em consideração essas duas outras taxas, a TMA e a TIR. A TMA, que é a taxa mínima de atratividade, é definida pela empresa, pelo gestor, quando decide investir, quando decide fazer esse novo projeto, né? Decide comprar essa máquina, decide abrir uma filial, enfim. Então, quando eu decido, essa TMA, ela é uma referência, e eu decido, olha, eu vou comprar uma máquina de 500 mil reais e eu quero que ela gere um retorno mínimo, né, de 10% sobre o valor das minhas vendas. Então, isso é definido pela empresa. Por isso que é uma taxa mínima de atratividade. É o mínimo que a empresa entende como aceitável para esse projeto ser atrativo. A comparação que a gente faz, além do VPL, é com a TIR, que é a taxa interna de retorno, ou seja, quanto que efetivamente esse negócio esse investimento que eu estou analisando, geraria de retorno. Se a TIR fica superior à TMA, esse é um segundo indicativo de que o investimento é bom, né? Ou que ele é viável, digamos assim, né? Que ele traria bons retornos. Porque ela supera a taxa mínima. O que é óbvio, se a taxa mínima é de 10% e eu estou conseguindo 13%, a taxa interna do investimento está superando aquela referência que eu estabeleci. Se ela fica inferior, aí eu preciso
refletir um pouquinho mais se vale a pena tocar isso ou não, né? Porque eu não vou conseguir exatamente aquilo que eu coloquei. Mas eu ainda posso achar viável, né? Por exemplo, eu coloquei 10 como taxa mínima, mas estou conseguindo 9,5. Dá para tocar? Estou conseguindo 8. Dá para tocar? Aí é uma decisão que o gestor vai ter que tomar em relação a isso. O payback simples, que é, né, o prazo de retorno do investimento, aqui deu 7,5. Significa que para o investimento que está sendo analisado, eu demoro, em média, 7 anos e meio para receber esse retorno, né, para recuperar isso. Então, o payback é o tempo de retorno do investimento. Quanto tempo eu vou conseguir recuperar aquilo que eu investi, né? E, evidentemente, quanto menor esse payback, melhor para a empresa, porque a gente consegue recuperar mais rápido o investimento. É por isso que tem negócios que se pagam com 6 meses, se pagam com 1 ano, se pagam com 5 anos. Depende do volume do investimento que foi feito e de quanto ele está retornando. Então, é uma relação dessas duas variáveis. Quanto maior o investimento, a tendência é do payback ser um pouquinho maior também, porque eu demoro mais para recuperar, né? Recuperar um investimento de 200 mil é diferente de recuperar um investimento de 2 milhões de reais. E também tem relação com o retorno, com a rentabilidade. Se a rentabilidade é alta, o retorno é mais rápido, né? Porque eu consigo retornar mais rápido porque a rentabilidade do negócio está sendo maior. Com relação aos ROIs, né, o ROI e o ROI, esses são indicadores específicos para tratar da avaliação de retorno sobre investimento no sentido de abertura de negócios, né? Então, o administrador está analisando se abrir a empresa vai gerar quanto de retorno para ele, pessoa física, sócio, e quanto vai gerar de retorno para o investimento como um todo, o retorno da empresa como um todo. Então, o ROE é o retorno do empresário, né? O retorno do empresário, do capital próprio, do sócio, de quem investiu na empresa. O ROI é o retorno do investimento como um todo, o retorno da própria empresa, né? O retorno daquele negócio que eu estou abrindo ou pensando em abrir. Então, essa é a diferença principal. Um mede o retorno do negócio, que é o ROI, outro mede o retorno da empresa, que é o da empresa não, do empresário, que é o ROE. Beleza? Que aqui foi de 15 e de 18. Como é que eu analiso se isso é bom ou se é ruim? Também depende da referência que eu tenho de rentabilidade. Vou pegar um exemplo aqui do ROE, o retorno do empresário. Está dando 15% ao ano, vamos considerar aqui. Se a gente fosse comparar com o retorno da menor rentabilidade possível para uma pessoa hoje, que é a poupança, esse ROE está bem razoável, né? A poupança não chega a 6% no ano, ele pegou o dinheiro e resolveu abrir um negócio. E esse negócio está gerando 15% de retorno para ele, para o capital próprio que ele investiu. Então, tá interessante, né? Então, esses indicadores sempre precisam ser levados em consideração com alguma referência, com algum padrão, com algum parâmetro, digamos assim, para você saber se ele é bom ou não. Porque o número pelo número acaba não dizendo muita coisa. Depende do que eu estou comparando, né? E por último, a gente tem o IL, que é o índice de lucratividade. Esse índice de lucratividade, ele vai medir quanto eu estou tendo de lucro por cada real que eu vendo. Então, de cada real vendido, quanto sobra de lucro para a empresa? Então, assim, se eu vendo, nesse caso aqui, a cada R$ 1 de venda que eu realizo, eu tenho 18 centavos de retorno, 18 centavos de lucro. É como se eu dissesse que a minha lucratividade é de 18%. Então, de tudo que eu vendo, 18% sobra de lucro para mim. Ou a análise aqui em termos reais, digamos assim, como está, né, 1,18, para cada real investido, a gente tem 18 centavos de retorno. E aí, numa escala maior, a gente poderia pensar, né, para 100 mil vendido, para 1 milhão vendido, enfim. Mas a ideia é essa proporção, né, para cada real investido, quanto sobra de lucro para essa empresa. Beleza, gente?
Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês também, lá no YouTube, para vocês terem o link para revisar, quiserem assistir de novo. E aí eu estou terminando aqui o tempo da reunião, e aí eu vou encerrar por aqui, para não cortar no meio, para a gente fazer a segunda parte, que são os indicadores de atividade, lá os prazos médios, para a gente calcular o capital de giro e tal. Então vocês entram no mesmo link, tá? Eu vou fechar aqui, só vou parar de gravar e vou encerrar a reunião. Vocês entram de novo no mesmo link para a gente continuar a segunda parte. Pode ser?